Fala DevPro, Renzo Nutitelli aqui na área e hoje você vai aprender os 4 comandos essenciais que você deve utilizar para fazer mudanças em projetos de software. Esses comandos do Git que a gente vai aprender vão responder às seguintes questões: qual alteração foi feita? Quem foi o autor? Quando essa mudança foi feita? E por fim, qual foi a motivação dessa mudança? Aprender isso é fundamental para você conseguir trabalhar em equipe quando você entrar no mercado de programação. Então, bora para a vinheta! E se você quer conquistar a sua primeira vaga como programador web em menos de um ano, você precisa fazer parte da comunidade DevPro. E eu vou te explicar as 4 razões. Razão número 1. Nossos cursos gravados com conteúdo focado no que o mercado precisa, cada um deles com direito a certificado de conclusão. Segunda razão, nosso fórum de dúvidas, onde nós já respondemos milhares de dúvidas dos nossos alunos e você vai encontrar a sua resposta lá. Terceira razão, a rede de contatos. Através do nosso servidor do Discord, você vai interagir com todos os demais membros da comunidade e através desses relacionamentos que você vai fazer, que você vai receber as suas primeiras oportunidades de trabalho. E quarta e última razão, nosso acompanhamento profissional. Os nossos instrutores trabalham em empresas de tecnologia e possuem anos de experiência e vão ajudar você nos nossos encontros ao vivo toda segunda, terça, quarta e quinta-feira. É por isso que eu digo que a comunidade DevPro é muito mais que um cursinho de programação. Ele é um sistema profissional de acompanhamento e é por isso que os nossos alunos conquistam a sua primeira vaga com programação em menos de um ano. Eu deixei o link para inscrição aqui na descrição desse vídeo. Clique e faça a sua matrícula. Bom, indo direto ao ponto e já começando aqui comigo, compartilhando a minha tela, na aula anterior nós clonamos aqui o projeto Página Enzo Pascal. Se você não concluiu essa etapa no seu computador, dá um pause aqui e eu vou colocar o link da aula anterior para você conseguir clonar os arquivos para o seu computador. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente também já aprendeu, eu vou rodar o VS Code dentro aqui desse projeto para a gente brincar aqui com ele e entender o que eu estou querendo fazer. Aqui no terminal do VS Code eu vou te mostrar o primeiro comando e um dos mais importantes quando você está trabalhando com o Git, que vai ser o Git Status. Vamos lá, Git Status. Esse comando, cujo nome é tanto em inglês quanto em português, realmente se chama status, ele vai te dar o status dos arquivos do seu projeto. Vamos chamar a atenção aqui para as mensagens. As mensagens que o Git emite são muito importantes e muito claras quando você aprende a ler aqui. Então, o que ele está falando aqui? Olha, a primeira coisa é que ele está falando que o meu projeto está atualizado com Origin, que é o meu repositório remoto. Então, eu não tenho nenhuma mudança em princípio com relação ao nosso repositório remoto. E aqui ele está falando o seguinte, olha, não existe nada para, traduzindo aqui, a gente traduz no mundo de dev para comitar. Apesar da tradução seria se comprometer, mas se comprometer tem muito a ver com o que esse comando faz. Mas não existe tradução aqui. Fica realmente abrasileirado no mundo do desenvolvimento web. A turma chama de comitar isso aqui, tá? E aí ele tá falando assim, work tree clean. Isso aqui quer dizer o seguinte, o seu diretório de trabalho, sua árvore de trabalho está limpa, se eu for traduzir ao pé da letra. Renzo, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que os arquivos, quando a gente está trabalhando com Git, eles ficam em 3 estágios possíveis. O primeiro deles é o que se chama de Working Directory ou Working Tree, que é o diretório em que você está trabalhando, que é exatamente como os arquivos estão dentro aqui do seu computador. Então, nesse momento, o que ele está falando é o seguinte, o estágio dos meus arquivos locais estão iguais ao estágio a seguir que a gente vai ver, que é o staging, a área de staging, e também está igual aqui ao meu repositório local do Git. O que a gente vai fazer aqui agora é executar alguns comandos e a gente vai transitar entre esses 3 diferentes estágios do seu arquivo quando você está desenvolvendo software. Veja que até agora eu não fiz nada, não tem nada de diferente, mas toda vez que você quiser conferir o status, então você vai rodar aqui o Git Status. Como eu já tinha te adiantado, o que a gente vai fazer aqui é trabalhar
no projeto que a gente desenvolveu na trilha fundamental, que foi a produção da página do design fictício Enzo Pascal. Então, para isso, eu vou rodar aqui mais uma instância aqui do meu Visual Studio, onde nessa nova instância eu vou abrir o meu projeto recente, que vai ser justamente a página lá do Enzo Pascal. Então vou vir aqui no projeto recente e estava aqui o meu primeiro projeto daquela época. O que eu vou fazer aqui então? A ideia é que agora a gente vai construir esse projeto não dessa maneira aqui, ó, Enzo passo 1, 2 e 3. Porque o que a gente tinha aqui naquele projeto era mais ou menos, mas a gente fez de uma maneira amadora, mas a gente fez os estágios de evolução da página do Enzo Pascal. Por isso que eu fui dividindo e colocando esse sufixo 1, 2 e 3. Agora a gente vai fazer isso de uma maneira mais profissional através do Git, porque o Git vai me dar todo esse histórico sem eu precisar ficar copiando arquivo por aí. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro do meu projeto, eu vou criar dois arquivos, que eu vou chamar de enzo-pascal.html e eu não vou colocar sufixo nenhum de número, por quê? Porque o Git vai me dar esse histórico, você vai ver até o final aqui dessa aula. E aí eu vou aproveitar e fazer uma cópia aqui desse arquivo, mas eu vou renomear aqui e esse daqui será o conteúdo com o meu código CSS, então vou mudar aqui a extensão para CSS e maravilha. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu projeto antigo, porque agora eu não estou interessado nas mudanças que a gente vai fazer no código, mas sim em como o Git vai reagir a essas mudanças. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou copiar aqui o meu código de HTML para dentro daqui do meu HTML, dentro do meu projeto Git, vou salvar esse arquivo aqui e a mesma coisa eu vou fazer para o meu código do arquivo CSS. Então eu vou entrar aqui no conteúdo, vou copiar aqui e deixa eu copiar. Então, o que me motivou a fazer esta mudança? É o primeiro passo, que era o estudo das tags HTML com a primeira parte de seleção de arquivos CSS que são por esses elementos aqui. Mas qual foi a mudança então efetiva que eu fiz? Eu basicamente criei dois arquivos, ou seja, eu fiz uma alteração no meu projeto de software. Agora eu quero entender como é que o Git encara essas mudanças aqui que eu fiz. Para entender qual que é o status dessas mudanças, eu vou executar o comando git status, por isso que ele é um dos mais importantes. Toda vez que você quer saber informações sobre o seu repositório, você vai utilizar o git status. E veja que agora a mensagem mudou. Ele continua dizendo que os meus arquivos estão atualizados com relação ao repositório remoto, mas que eu tenho arquivos, os dois que eu criei, e ele está falando untracked, ou seja, que eu não tenho pista ou registro desses arquivos no meu repositório. Então, nesse momento, de acordo aqui com a minha imagem aqui do Git, o meu Working Directory, ele está diferente do meu repositório do meu Stage Area. Ou seja, da minha área de staging. Por quê? Porque eu executei mudanças aqui. E veja que na mensagem que ele está me informando, ele está falando que simplesmente esses dois arquivos não estão registrados. Eu vou também fazer o seguinte, aqui no meu README, eu vou explicar qual é a etapa desse projeto aqui, inclusive colocando o link para a aula da trilha fundamental, caso você esteja vendo essa aula e não está entendendo aqui o contexto. Eu vou colar aqui essas informações para não ficar digitando aqui para você, mas eu coloquei aqui no formato já o link do livro Rumo à Primeira Vaga, para você poder baixar. E aqui eu coloquei o que a gente fez naquele passo 1, nessa aula que eu coloquei o link aqui também. Basicamente, a gente estudou aqui o HTML básico com seletores de elementos. Então, confira o arquivo enzopascal.html e o CSS. Então, coloquei aqui essa mensagem no meu README. Ou seja, nesse caso aqui, eu não incluí um arquivo novo no meu Working Tree, no meu diretório de trabalho. O que eu fiz foi alterar um arquivo que já está no meu repositório, porque eu clonei isso aqui e ele já está controlado a sua versão. Eu vou salvar aqui essas alterações e aqui embaixo de novo eu quero saber qual foi a mudança no status. Então vou lá eu de novo, git status, veja aqui a mudança. Olha, eu modifiquei o arquivo readme e basicamente eu tenho dois arquivos
novos. Então é assim que começa, a gente fez as alterações aqui e utilizamos inclusive uma boa prática que é dentro do seu README colocar informações relevantes para quem acessar aqui esse repositório e entender o contexto do seu projeto de software. Bom, mudanças feitas e realizadas, chega a hora então da gente começar o processo de registrar essas mudanças dentro do histórico do Git. E o que ele faz aqui é te permitir colocar apenas alguns arquivos que você está escolhendo como candidatos a entrarem para esse histórico. E como a gente faz isso? Levando aqui os meus arquivos do Working Tree, que eu acabei de alterar para a área de staging. Veja que na própria figura já tem aqui o comando git add para fazer essa inserção aqui. Então, eu vou fazer isso de duas formas para você entender aqui as diferenças e, inclusive, veja que o próprio Git já está me dando essa pista. Olha, rode o comando git add mais o arquivo que você quer adicionar. Então, esse vai ser o nosso segundo comando importante. Comando git add para levar os arquivos que estão alterados da minha árvore de trabalho, do meu diretório de trabalho, para a área de staging. Então, vamos lá. Git add, e aí eu vou primeiro colocar o README que está lá em cima. Coloquei o nome do arquivo, dou um Enter, vou rodar qual comando para saber o status? Git status. E eu vou ficar repetindo isso porque o git status é um dos comandos mais importantes mesmo. Então olha só como a mensagem mudou. Agora ele está aqui em verdinho, dizendo, olha, isso aqui inclusive está pronto para ser comitado, o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, este daqui eu adicionei, eu tirei ele do backstage, do meu diretório de arquivo e levei ele para minha área de staging, que são os arquivos que eu estou pretendendo colocar dentro do histórico do Git. Agora, muitas vezes você faz essas alterações e você dá uma olhada na lista de arquivos e quer adicionar todos eles. Como é que a gente faz isso? Utilizando uma versão ligeiramente diferente do Git add, que é git add espaço ponto. Se você coloca o ponto, ele vai pegar todos os arquivos que foram modificados ou criados novos e vai levar para nossa área de staging. Quando eu fizer isso e rodar o git status de novo, olha só como ele modificou a mensagem. Agora todos os arquivos estão na área de staging com o readme.md modificado e mais os dois arquivos que eu criei. Que eu criei é ótimo, né? Que é o new file. Eu tava pensando aqui em inglês que eu criei, mas justamente com essa mensagem aqui de new file, que do inglês vem de novo arquivo. Então, nesse modelo aqui, nós acabamos de levar esses três arquivos do meu diretório de trabalho para minha área de staging. Por último, com esses arquivos na área de staging, eles são grandes candidatos a entrarem para o histórico do Git. E então nós chegamos no nosso terceiro comando, que será o comando git commit. Ou seja, vai ser o momento que você vai tirar uma foto dos arquivos como eles estão neste momento e incluir no histórico. Então vamos lá, git commit com 2 M's, e aí você vai dar um espaço e vai colocar uma opção -M, esse M vem de mensagem ou de message em inglês. E aí você vai dar um espaço, vai abrir as aspas e agora você vai colocar uma mensagem que vai ficar registrada nesse histórico dizendo por que você fez essas mudanças. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o seguinte: implementação do passo 1 do projeto Enzo Pascal. Então, nesse momento, eu coloquei a razão da minha mudança. Vou dar um Enter, ele me diz o que ele fez, que ele mudou 3 arquivos, inclusive o número de linhas inseridas, e veja o que vai acontecer quando eu digitar o git status. Veja só, ele agora está falando que o meu diretório de trabalho não tem nada para comitar, por quê? Porque todos os arquivos que tinham, eu comitei. Contudo, olha só o que ele colocou aqui, olha. O meu repositório local está à frente do meu repositório remoto por um commit. Por quê? Porque justamente eu acabei de tirar essa fotinha aqui e colocar dentro do histórico. Mas aí, Renzo, me explica, por que você está falando tanto de histórico? Como é que eu sei o que é esse histórico aí? Esse histórico, basicamente, vai ser mostrado com o nosso quarto e último comando, que é o git log, que é justamente o registro do histórico. Veja só o que vai acontecer quando eu clicar aqui no Enter. Vou até subir um pouquinho a tela. Olha, ele me trouxe aqui essas informações. Ou seja, inicialmente eu tinha o meu primeiro commit, que na realidade eu fiz quando eu criei
o meu repositório lá no GitHub. E agora aqui justamente tem o segundo commit, esse que está aqui em amarelinho, que foi o quê? A implementação do passo 1. Então veja que esta informação está me respondendo quem fez a alteração, quando essa alteração foi feita e qual foi a motivação dessa alteração que está aqui. E se você quiser depois, inclusive, saber quais foram as alterações, isso é bem possível, só que a gente vai ver numa aula futura. Mas só o fato de você ter comitado, você já ganhou isso também. A gente vai ver isso mais pra frente. Um detalhe, quando você roda o git commit, provavelmente ele vai te perguntar o seguinte, olha, roda um comando aqui, quando você fizer isso pela primeira vez, roda um comando para você definir qual é o e-mail do usuário que está realizando essa mudança. Então, pequeno detalhe quando você rodar o git commit aí pela primeira vez, que vai poder acontecer aí. Bom, dito isso, eu queria finalizar dizendo que você consegue formatar essa saída aqui do git log. E uma que eu gosto e uso bastante é essa daqui, olha. Git log --pretty, que vem de embelezador, e aqui em inglês está igual online, que quer dizer uma linha. Ou seja, quando eu uso este formato aqui, ele me dá apenas um identificador do commit e a respectiva mensagem aqui do lado, justamente a mensagem que a gente acabou de commitar. E aqui o primeiro commit, que foi o commit inicial. Então, toda vez que você tem uma mudança, esse vai ser o processo que você vai ter que fazer. Você vai executar as mudanças no seu diretório de trabalho, depois você vai escolher os arquivos que você quer efetivamente estar pensando em colocar no histórico, colocando na área de staging e, por fim, bater uma foto desses arquivos com o comando git commit. Então, DevPro, vindo aqui para nossa câmera, para o famoso sumário do final da aula, o que você aprendeu aqui? Você aprendeu que quando você for fazer uma mudança dentro do seu repositório do Git, você pode confirmar qual é o estado dos seus arquivos antes, executando o comando git status. Depois disso, você vai executar a mudança e vai utilizar o segundo comando que a gente viu, que é o git add, para levar os arquivos escolhidos do seu diretório de trabalho para a área de staging. Depois disso, com esses arquivos na área de staging, você vai tirar uma foto para colocar no histórico do Git, utilizando o comando git commit. Por fim, você consegue investigar o histórico que está no Git, executando o comando git log. Com base nesse projeto aqui, na próxima aula, a gente vai aprender como é que a gente vai sincronizar essas mudanças e o histórico que a gente fez aqui com o nosso repositório no GitHub. Então, te aguardo aqui para a próxima aula. Grande abraço!